bem com vocês? Aleluia. Irmãos, quem aqui que nunca passou por um dia, aquele dia que você acha que não dá, aquele dia que você sente que não tem mais forças para continuar? E quando você passou por esses dias, de onde que você tirou essa força? Aonde que você foi buscar essa força para enfrentar esses dias? Aonde que você encontrou força? Hoje eu queria falar um pouco sobre isso. E para isso eu queria que vocês pudessem abrir para a gente ler juntos lá em Mateus. Nós vamos ler a partir do capítulo 26, a partir do versículo 36. Que é uma palavra bastante conhecida, que é Jesus no Getsemane. Diz assim: Então Jesus foi com os seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e disse-lhes: Sente-se aqui enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhes então: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se for possível, afasta-se de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então voltou os seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível afastar de mim esse cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: Vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Só até aqui. Irmãos, enquanto Jesus ele participava da última ceia com seus discípulos, ele estava ali conversando com eles e ele falava que ele ia sofrer, que ele seria traído. E em outros momentos até Jesus falou sobre a morte dele com os discípulos. Mas sempre quando ele falava da morte, quando ele falava do sofrimento dele, ele era sempre incompreendido. Talvez porque para os discípulos era difícil compreender como que o Filho de Deus, o Messias, o Redentor, o Salvador, poderia vir, sofrer e morrer. É difícil compreender. E até hoje, gente, é uma conta que não fecha para muita gente. Porque muita gente às vezes não consegue entender como que esse evangelho de um Deus tão poderoso, de um Deus que pode fazer milagres, de um Deus que pode mudar todas as coisas, também tem dor, choro, sofrimento. Porque às vezes é pregado muito um Jesus que só te enche de bênçãos, um Jesus que só vai fazer você feliz o tempo inteiro, um Jesus que vai realizar todos os seus sonhos, um Jesus daqueles igual os filmes da Disney lá, que tem sempre um final feliz. E por isso, muitas pessoas desistem até mesmo de caminhar com Jesus. Porque elas acham que elas vêm para Jesus e elas começam a achar que elas têm ali em Jesus um gênio da lâmpada. Que elas vão esfregar e ele pedir, fazer os pedidos e Jesus vai realizar todos os pedidos dela. Resolver todos os problemas dela. E que tudo vai ficar perfeitamente muito bem. E essas pessoas acabam ficando frustradas. Porque não é assim que funciona. E isso não significa também que nós só iremos sofrer. Porque nós também seremos alcançados por essa graça
Essa graça maravilhosa de Jesus que nos fará viver livramentos, nos fará viver curas, nos fará viver o sobrenatural, nos fará receber do poder de Deus em nossa vida. Mas não vai ser só isso. Nós teremos dificuldades e momentos de fraqueza. E lá em Isaías 53, fala de um Jesus que sofreu, que foi esmagado, que Ele levou sobre si as nossas iniquidades e que por esse castigo Ele nos trouxe a paz. E que pelas suas feridas nós fomos curados. E é interessante como que lá em Isaías 53 fala sobre Jesus, que é um Jesus bem diferente desse que eu acabei de falar, que muita gente pensa que é só algo triunfante, maravilhoso e o feliz para sempre. Olha o que diz sobre Jesus. Ele foi desprezado, rejeitado pelos homens, um homem de dores, familiarizado com o sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não tínhamos em estima. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. Jesus, um homem de dores, um homem que foi experimentado no sofrimento. Ele foi experimentado no sofrimento e nas dores desse mundo para mostrar para nós que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós devemos ter bom ânimo porque Ele venceu o mundo. E esse é o nosso Jesus, um Jesus que venceu. Ele venceu, mesmo em meio às dores e às dificuldades que Ele passou nesse mundo. E aí a gente vê aqui nesse texto que nós acabamos de ler, que logo quando eles terminaram ali de celebrar a última ceia, ele terminou de celebrar a última ceia com os discípulos, ele foi para um lugar que era o Monte das Oliveiras, também conhecido como Jardim do Getsêmani, que era um lugar que ele costumava, era comum ele ir para lá orar. Sendo que dessa vez foi diferente. Foi diferente porque Jesus sabia que seria a última vez antes de ele ser crucificado. E Getsêmani, gente, significa literalmente prensa de azeite. Prensa de azeite, um lugar onde Jesus começou a sentir a pressão de todo o sofrimento que ele havia de carregar por cada um de nossos pecados. E a palavra vai dizer que a angústia dele foi tão grande. Lá no livro de Lucas fala que o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que é um processo comprovado pela ciência, hematitrose, que é um processo que quando a gente tem um estresse muito grande, surreal, o nosso corpo começa a liberar sangue mesmo misturado com suor. Então ele começou a sentir a pressão, ele começou a ser esmagado naquele lugar. E ali no Getsêmani foi onde a onisciência do Jesus 100% Deus abalou o Jesus 100% homem. Porque Jesus, na sua onisciência, ele sabia que Satanás já tinha entrado em Judas. Ele sabia que ele estava a caminho de lá para poder prendê-lo. Ele sabia do tamanho do sofrimento que ele havia de passar por toda a humanidade. E naquela hora ali, isso gerou nele medo mesmo, angústia e desespero, porque a gente não pode esquecer que ele também era 100% homem. Sendo, gente, que por mais difícil que fosse para Jesus ali, ele sabia que nada daquilo que ele estava passando era sobre ele, e sim sobre o poder de Deus que estava sobre a vida dele. Então, por mais que ele estivesse ali fisicamente ou psicologicamente abalado, ele sabia que não seria pela força dele, mas seria pela força de Deus que estava sobre ele.
Jesus, ele encontrou força naquele momento de fraqueza. Jesus, ele encontrou força naqueles momentos de desespero. Hoje eu queria falar um pouco com vocês sobre isso. Como que a gente faz para encontrar força na fraqueza? A gente vai falar sobre encontrando força na fraqueza. Porque Jesus, ele encontrou força em tudo aquilo que Deus Pai tinha para ele naquele momento de extrema fraqueza. E quando a gente vê lá no início, lá no versículo 32 e 33, a gente vê que no 33, Jesus, ele chamou Pedro, Tiago e João para irem com ele ao Getsêmani. E por muitas vezes, nós vemos que Jesus, ele tinha o costume de orar sozinho. Quantas vezes Jesus, ele falava assim: vão lá orar vocês, depois eu encontro com vocês. Ou então Jesus, ele se retirava para orar. E justamente nesse momento do Getsêmani, onde Jesus, ele estava ali expondo todas as fraquezas dele, ele optou em ter Pedro, Tiago e João com ele. E o mais intrigante, gente, é que como nós lemos, a gente vê que Jesus levou eles naquele lugar para eles poderem orar e vigiar. Jesus falou com eles: vocês fiquem aqui, orem e vigiem. E chegando lá, os discípulos não conseguiram nem orar e nem vigiar. Eles ficaram dormindo. Então por que será que Jesus levou os discípulos com ele? E esse foi um questionamento que eu me fiz. Sabe, e eu fiquei pensando que Jesus, ele sabia que os momentos que ele passaria ali seriam momentos difíceis. Seriam momentos ali terríveis que ele teria que enfrentar. E ele poderia sim falar: gente, eu quero ficar sozinho agora porque não dá, como ele fez tantas vezes. Mas ele não queria passar aquele momento sozinho. Ele não queria passar por aqueles momentos de angústia sozinho. E enquanto ele podia estar com os discípulos, ele quis estar até o último segundo. Até o último segundo antes de ele ser preso, ele quis desfrutar da comunhão que ele tinha com aqueles discípulos. Irmãos, e tem coisas que ficam muito mais leves quando a gente entende que a gente não tem que carregar sozinho. Tem coisas que ficam muito mais leves quando a gente entende que a gente não precisa suportar nada sozinho. Sabe? Ande com pessoas que suportem momentos difíceis com você. Não só pessoas de oba-oba não, gente. Mas pessoas que aguentem o tranco também. Porque a gente sair, a gente viver momentos felizes é maravilhoso. Agora, e quando as coisas apertam? Nem todo mundo aguenta. E só na comunhão nós encontraremos forças para continuar. Eu peguei um versículo aqui lá em Provérbios 17, que diz assim: o amigo ama em todo tempo, e para a angústia nasce o irmão. E quando eu estava lendo esse texto, eu me lembrei de uma época da minha vida em que eu fui internado. Eu tinha um problema de saúde bem grave e eu fiquei internado um tempo. E os médicos, em um determinado momento, eles falaram assim, que eu já tinha perdido o movimento das pernas, eu estava perdendo o movimento dos braços, eu comecei a ficar com minha visão turva, já não estava enxergando. E os médicos falaram assim: vamos deixar ele aqui internado para a gente ver no que isso vai dar. Mas a verdade é que eles precisavam falar, com outras palavras, era: vamos deixar ele aqui internado para ver quando ele vai morrer. Porque eles não tinham jeito para mim. Então, naqueles dias, eu comecei a receber ali algumas pessoas, alguns amigos, alguns familiares, que começaram ali me visitar num tom de despedida. E foram dias assim bem difíceis. Então tinham pessoas ali que entravam, eu estava lá deitado na cama lá, já entrava na porta do quarto chorando. Aí quando entrava no quarto eu já era, aí eu chorava também junto, era uma visita terrível, porque eu já estava mal, e quem ia me visitar ia pior do que eu. Então ele não tinha força para me consolar,
e eu muito menos para consolar ele. Então era uma visita muito difícil para mim, então, porque eu vi o tanto que aquela pessoa estava sofrendo por minha causa. Então era muito difícil. Tinha outras visitas também que entravam, que eu estava naquela altura assim, né? Que eu já estava aquele sentimento. A qualquer momento eu vou morrer, eu não quero mais saber de nada, já tinha entregado minha vida para Jesus, eu estava só esperando a hora. E tinha outras visitas que entravam e que iam lá querendo me dar um sermão e um conselho. E eu falava, meu Deus, tudo, não quero ouvir nada sobre isso agora, eu já estou com meu pé na cova. E a pessoa ia lá para me falar que eu tinha que fazer, eu não deixar de fazer, e eu estava na cama, não tinha como nem me levantar. Iam me dar conselhos e sermões. Tinha outros, gente, que era o cúmulo do absurdo, que chegavam para me visitar e ainda falavam assim, você tem que descobrir qual o pecado que causou isso em você. E você precisa se arrepender. Você tem que se arrepender desse pecado. E eu falava, gente, a essa altura eu já pedi pecado por 4 gerações da minha vida e você ainda está aqui pedindo para eu pedir perdão. E isso a gente vê, como eu falei no início, as pessoas não associam o sofrimento ao evangelho. Eles acham que o crente não pode passar por isso, que ele está em pecado. Eles esquecem da vida de Jó. E agora tinham outros, que eram os melhores. Que eram aqueles que entravam no quarto e que ficavam em silêncio. Aqueles ali, irmãos, eu não esqueço de nenhum deles. Eu não esqueço. Porque eu lembro que eu estava assim deitado, e eles entravam, e às vezes sem falar nada, eles sentavam do meu lado e oravam em silêncio. Eles entravam e ficavam lá ouvindo as minhas lamentações de por que está acontecendo isso. Em silêncio. Eles emprestaram o ouvido. E quando eles estavam ali, eu conseguia fazer tudo. Eu não dormia, porque eu tinha um terror noturno. Eu achava que a qualquer momento que eu fosse dormir, eu ia morrer. E quando aquelas pessoas estavam ali, eu dormia, eu orava, eu lia a Bíblia, eu fazia tudo, eu me fortalecia. Porque eu tinha certeza que aquelas pessoas que estavam ali comigo, eu podia contar. Sabe, é a hora que eu pedia ajuda, é a hora que eu falava, pega alguma coisa para mim, pega alguma coisa para eu comer, pega alguma coisa para eu ler. Eles estavam ali. E quantas vezes eu vi eles orando em silêncio, sem falar uma palavra. E aquelas pessoas, gente, foram aquelas pessoas, e eu falo isso com toda certeza, que me deram forças de eu sair dali, daquela cama. Quando eu olhava para aquelas pessoas, eu via Jesus nelas. Eu via o Espírito Santo se movendo através da vida delas. E eu queria me levantar, e eu queria viver por causa daquelas pessoas que transpareciam Jesus para mim. E a gente precisa saber o que fazer. E em que hora fazer? Nem toda hora é hora para tudo, gente. Nem toda hora é hora para conselho, nem toda hora é hora para pregar. A gente precisa estar atento e sensível ao Espírito Santo. O que o Senhor quer para esse momento? O que o Senhor espera de mim nesse momento? Sabe, tem hora que a gente se preocupa muito de que a gente tem que fazer alguma coisa. A gente tem que falar alguma coisa. E a gente deixa o principal de lado. E o principal, às vezes, é estar presente. É estar do lado de alguém. É alguém olhar para você e saber que ela pode contar com você. É só isso. É só você emprestar o seu ouvido. Quantas vezes é só isso? Alguém só quer você para poder falar. Sabe? Tem horas que o nosso conselho não vai ser bem-vindo. Nem sempre você vai ter que estar para pregar, nem sempre você vai ter que estar para dar conselho para alguém. A tua presença vai bastar. É importante, gente, que a gente entenda que a gente precisa estar com o nosso coração disponível para as pessoas. Sabe, a gente precisa estar
O estar é um testemunho. O estar levanta pessoas. O estar do lado, o caminhar junto, ajuda muitas pessoas. Então seja presente, esteja com alguém, caminhe junto. E você pode sim estar levantando alguém. E depois os discípulos, a gente percebe que eles não tinham ainda compreendido o que Jesus ia passar. O que estava por vir. Eles estavam ali no meio de uma batalha espiritual que parecia que eles não entendiam nem ao menos o que eles estavam vivendo. Porque eles estavam ali dormindo. Os discípulos não estavam compartilhando da mesma angústia de Jesus naquele momento. Então a gente vê que Jesus falou com eles algumas vezes: vigiem e orem para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Porque o objetivo deles era orar e vigiar. E eles não estavam conseguindo. E é interessante que no Getsemane, que só Jesus falou. Os discípulos, eles ficavam ali, dormiam, acordavam. E toda vez que Jesus falava com eles, ele era ouvido. Eles levantavam para atender Jesus, mas eles voltavam a dormir. E da mesma maneira, irmãos, que a gente precisa estar com alguém, nós também precisamos ter a sensibilidade de saber quando a gente pode ajudar alguém. Sabe? Porque essa ajuda, ela precisa partir de nós, no meio da nossa comunhão aqui com os irmãos, de igreja mesmo. Sabe, Jesus, ele estava ali. Eu olhei para esse texto assim, eu vi Jesus, ele dando uns toques nele, sabe? Acorda, olha o que vocês estão passando. Está num momento complicado, difícil para mim, e vocês estão dormindo. Vocês estão vivos e dormindo. Então, enquanto o teu irmão está vivo e dormindo, é a hora de você dar um alerta para ele. Sabe, porque a gente tem o costume de ver as coisas, ver o nosso irmão se afundando do nosso lado e falar: não é comigo mesmo, para que eu vou falar alguma coisa? Então, se aquele que está do teu lado precisa de ajuda, mas que precisa mesmo, tem que partir de você. Não espere ele morrer, ou não espere ele estar lá na rua para alguém apontar ele, quando na verdade você dentro de casa, você dentro da comunhão, pode falar com ele e não fala. E a gente tem que criar esse hábito, sabe? A melhor coisa é quando a gente ouve de alguém que é de perto um despertamento. Sabe? Você vai ouvir aquela pessoa e no momento certo você vai falar: olha, você quer ser verdadeiro com alguém? Fala para ela os erros também. Sabe? E ajude essa pessoa a se levantar. Então nós vemos Jesus aqui, ele encontrando força nos discípulos, e os discípulos encontrando força em Jesus, que estavam cansados. Então, gente, existem momentos que a gente só vai conseguir vencer em comunhão. Quando a gente entender que é estando com o próximo, é quando a gente entende também que a gente pode ajudar o próximo, que nós temos alguém do nosso lado para passar por momentos difíceis, e quando a gente entende que teremos alguém para nos levantar quando estivermos sem forças. Então, se a gente quiser continuar, aprenda a não caminhar sozinho. E depois a gente vê que, como eu falei, Jesus chamou os discípulos para estarem com ele, e ele sabia que eles não estariam presentes, ele sabia que eles não estavam presentes, porque eles não tinham a dimensão do que exatamente estava por vir para Jesus. Eles estavam ali, mas eles não sabiam, eles estavam ali dormindo, eles não tentavam consolar Jesus, eles não tentaram trazer uma paz para ele naquele momento, ele não sabia o que ele estava passando, só Jesus sabia o que ele estava sentindo naquele momento. Então nós vemos que Jesus, ele foi buscar em oração, ele foi buscar conforto para aquele momento em Deus. Sabe, ele se afastou dos discípulos, ele foi orar.
por 3 vezes. Ele sabia que o melhor lugar para ele se estar naquele momento de dificuldade, de angústia, de tristeza, era na presença de Deus. Não havia um outro lugar que poderia trazer conforto, e não existia mais ninguém além de Deus que poderia compreender aquele momento que ele estava vivendo. E ele foi buscar em Deus. E existem, gente, momentos que você vai estar cercado de pessoas, cercado de amigos e de pessoas que te amam, e realmente elas te amam, e elas estão com você, mas mesmo assim você vai se sentir sozinho. Você vai pensar, poxa, eu estou nessa sozinho, ninguém está comigo. Como que eu vou enfrentar isso? E só você sabe o que está passando, mais ninguém. Você pode estar cercado de pessoas, mas ninguém está entendendo o que você passa. E um erro é a gente pensar que a gente pode maquiar esse sentimento. Sabe, eu estou passando por essa dificuldade, eu não estou conseguindo vencê-la. Então, eu vou me distrair. Eu vou me distrair com coisas, com pessoas. Eu vou buscar algo que preencha essa minha carência. Quando na verdade, irmãos, a gente precisa buscar em relacionamento com Deus, em oração, em secreto, no poder de Deus. E o foco tem que estar em buscar a presença de Deus. Porque quando a gente busca esse relacionamento com Deus, a gente já começa a entender que a gente não está sozinho. A partir do momento que você coloca diante de Deus alguma coisa, irmão, a partir do momento que você entrega para Ele, Ele não te desampara, Ele vai cuidar de você. E Ele cuida mesmo. E mesmo no meio dessa angústia que Jesus estava passando, a gente vê ali que Jesus, do início, assim que Ele chegou no Getsêmani, Ele já começou a orar. Foi a primeira coisa que Ele chegou lá e falou, eu vou orar, eu quero buscar intensamente o meu Pai. Até o momento que Ele saiu, que Ele foi preso, Ele estava buscando intensamente ao Senhor. Ele não deixou de buscar em nenhum momento. No momento que Ele chegou lá, até quando Judas chegou com os soldados para prendê-lo, Ele estava buscando a Deus. E qual tem sido a nossa atitude nesses momentos de angústia e desespero? Qual tem sido? Nós temos só nos entristecido, andando por aí de cabeça baixa. Todo mundo que bate o olho em você sabe, ele não está bem. Será que nós temos ignorado esse sentimento, esse buraco, esse vazio que tem dentro de nós? Ignorado a tal ponto de vir uma ansiedade, uma depressão e acabar com a gente? Ou será que a gente tem descontado em todo mundo, passou na minha frente, toma um tapa, quase que um tapa, porque eu estou carregado, eu estou pesado, com tantos problemas e coisas que eu carrego na minha vida? Nós precisamos voltar, irmãos, ao básico. Buscar a presença de Deus para nossas vidas. Entender que nós precisamos de relacionamento com Deus. Sabe? E não usar a oração como um momento de ficar só pedindo a Deus, mas como um lugar de presença, um lugar de encontro, um lugar de consolo, um lugar que você chega e que você já não sai mais o mesmo, porque te preenche de uma maneira poderosa. E a gente vê que, enquanto Jesus orava no Getsêmani, apareceu então um anjo lá que o fortalecia. Lá em Lucas 22:43 fala. E naquele momento em que ele orava, meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Deus não livrou Jesus de passar pelo sofrimento, mas enviou um anjo para fortalecer ele. Enviou um anjo para estar com ele ali, no meio daquela dor, daquela angústia. Porque tem coisas, irmãos, que Deus ele não vai nos livrar de passar. Ele não vai nos livrar de passar. Mas a gente precisa ter certeza
que mesmo no meio da angústia, no meio do desespero, no meio do lugar onde você não vê saída, Deus, Ele vai estar com você. Ele vai estar, porque Ele é socorro bem presente na hora da angústia. E lá em 2 Coríntios fala, 2 Coríntios 12:10, por isso, por Cristo, alegro-me nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, pois quando estou fraco, então é que sou forte. Por Cristo, eu alegro-me nas fraquezas, nos insultos. Nós não estamos sozinhos, mas Deus, Ele está presente na angústia, nas perseguições, nas dores, nos insultos. Então invoque a presença do Senhor. Invoque a presença dEle. Quando você pensar que está sozinho, quando você achar que não consegue, saiba que nele você vai se encontrar com Ele, mesmo no meio da dificuldade. Mesmo no meio da dificuldade. E a gente sabe, irmãos, que Jesus, Ele foi ao Getsêmani para orar. E assim a gente vê lá que Ele orou por 3 vezes. Meu Pai, se não for possível, afaste de mim esse cálice, sem que eu beba e faça a tua vontade. A gente vê que Jesus, Ele começou ali a tomar para si o peso dos pecados de toda a humanidade, o sofrimento. E ali Ele entrou num conflito interno entre a vontade humana, que era de evitar o sofrimento, e a submissão à vontade de Deus. Então, ao mesmo tempo que Jesus clamava que Deus o livrasse daquele sofrimento, Ele ao mesmo tempo falava, Senhor, faça a sua vontade, faz o que o Senhor quiser com a minha vida. Eu entrego a minha vida totalmente à sua vontade. E aqui, gente, nesse momento de angústia, Jesus viveu o silêncio de Deus. Foram 3 orações não respondidas. 3 orações feitas do filho ao pai, diferente das outras vezes que Deus sempre o atendia. Nesse momento de desespero e de dor, ele falou com Deus e não foi atendido. Mesmo chegando no Getsêmani, a primeira coisa foi orar. Ele já não teve a resposta que a humanidade dele esperava ter. Mas ao mesmo tempo, ele estava se entregando inteiramente ao propósito dele, de se entregar por nós e de morrer pelos nossos pecados. Que foi isso que ele fez. E mesmo, gente, sabendo que ia ser traído, sabendo que ia morrer, sabendo por tudo que ele ia passar, em meio ao silêncio, em nenhum momento Jesus, ele desistiu do propósito dele, que era nos salvar. Sabe, e todo momento ali, no meio daquele sofrimento, você não vê Jesus sendo Jesus. Ele estava ali orando, ele estava ali ensinando os discípulos, ele estava ali tendo um relacionamento com Deus, ele estava ali totalmente entregue à vontade de Deus. E hoje, irmãos, nós vivemos um tempo em que parece, em que Deus, existe uma cobrança, de que Deus, ele tem que falar com a gente o tempo inteiro. Sabe? Como que Deus, ele tem que nos responder e falar o tempo inteiro aquilo que a gente quer. Sabe, tem gente que não consegue enxergar que Deus está presente, que Deus está com ele, porque fica procurando uma resposta. Fica esperando uma resposta naquilo que ele quer. Fica esperando que Deus fale sempre aquilo que ele espera. Jesus viveu o silêncio de Deus. Abraão, conhecido lá como amigo de Deus, ficou 13 anos em total silêncio de Deus. E por que que a gente tem que cobrar que Deus fale o tempo inteiro com a gente? Sabe? A gente fica parado esperando Deus falar alguma coisa para ele se mover. O que que você vai fazer enquanto você vive o silêncio de Deus para aquilo que você tem pedido? O que que você tem feito enquanto Deus não responde aquilo que você tem clamado? O que que você tem feito enquanto Deus não fala o caminho que você espere que Ele dê para você?
Não fique esperando uma palavra de Deus através de um profeta para você se mover. Não fique esperando que Deus vai falar um cenário perfeito para você, que vai ficar assim, e você vai lá e faz depois que Ele falar. Não fique esperando que Deus vai falar uma palavra que vai mudar automaticamente o teu casamento, a tua história. E você vai falar, opa, tudo aconteceu numa só palavra. Talvez não vai ser assim, eu não quero te decepcionar não. Mas na maioria das vezes não é assim. Tem coisas que precisam de tempo e de posicionamento. Mas mova-se, mesmo em silêncio, sabendo que Ele está no controle de tudo. Sabendo que se você está na vontade dEle, independente das circunstâncias que te cercam, se você vai ter, se vai acontecer, se você vai ter ou não, Ele vai fazer todas as coisas de acordo com a vontade dEle. E para terminar, gente, eu queria ler aqui em Isaías 55, 8, 9, porque eu fiquei pensando, Jesus sendo filho de Deus, ali no Getsemane. Como que é difícil nós compreendermos os caminhos de Deus para a nossa vida. Como que é difícil às vezes entender por que a gente está passando por tanta coisa. Por coisas assim que você pensa assim, poxa, isso poderia ser mais fácil. Por que é desse jeito? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Eu queria convidar o Ministério de Louvor para a gente finalizar. E eu queria te falar nessa noite. Muitas vezes a gente, assim como Jesus, a gente não compreende os pensamentos de Deus, porque eles são muito mais altos. E a gente fica orando, esperando, e até falando, Senhor, me livra disso. O Senhor tem poder de mudar isso agora. Mas a verdade é, e o que você tem para enfrentar esse momento de fraqueza? Você tem irmãos e amigos? Você tem um propósito? Você tem relacionamento com Deus? Então você tem tudo. Você tem tudo que precisa para enfrentar. E Jesus, ele enfrentou aquele momento de fraqueza com tudo que ele tinha para aquele momento, que eram os amigos dele, o relacionamento dele com Deus e o propósito dele. E por isso Deus exaltou a mais alta posição. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus, todo joelho se dobre nos céus e na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Fique de pé, meus irmãos. Porque quando a gente começa a andar nesse caminho, a gente começa a caminhar ali na vontade de Deus, e em todas as coisas Deus, ele está conosco. E a gente sabe disso. Ele se revela, ele não nos abandona. E às vezes nessa loucura da nossa vida, às vezes a gente sem força, sabe? Às vezes você está, meu Deus, eu não sei nem da onde, como que eu estou conseguindo viver. Da onde que vem essa força? Vem dele. É dele, de mais ninguém. De onde vem essa força? Ai, Senhor, eu passo por tanta coisa na minha casa. Olha as coisas como é que estão andando, tudo diferente do que eu espero. Mas aí você, ao mesmo tempo, fala assim: ai, Senhor, mas está valendo a pena.
Está valendo a pena porque cada segundo dessa vida eu caminho com o Senhor do meu lado. Então está valendo a pena porque eu tenho o Senhor e isso basta. Isso basta em nossas vidas. Isso basta, irmãos. Porque o Senhor é a nossa força. Eu não caminho na minha força. Eu caminho na sua força, Senhor. Não é na minha força a partir de hoje. Você que pensou que tinha alguma força em você, entenda, ela não é sua. Ela é de Deus. E eu quero dizer para você, irmão, que vai valer a pena. Vai valer a pena cada momento de dor, cada momento de sofrimento, cada momento de desespero, cada momento que você vê que não tem saída, porque em todos esses momentos você vai ter o Senhor contigo. Quero que você cante esse louvor agora e nós vamos orar. E eu quero que nessa hora você coloque aquilo que te tem deixado fraco mesmo diante de Deus. Coloque para Ele e fala: Senhor, eu quero que o Senhor me fortaleça nessa noite. Que o Senhor derrame sobre mim a sua força, porque na minha sozinho eu não consigo. Vamos cantar esse louvor, irmãos? Aleluias. Entregue ao Senhor as suas fraquezas. Compreendo os teus caminhos. Aleluias. Mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Jesus. Me sustentas em minha Ele te sustenta, dor. meu irmão. Ele te carrega nos braços dele. E isso me leva mais perto de ti, perto Silêncio. dos teus caminhos. As dores nos levam para perto dele. E ao redor de cada esquina, Aleluia. em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua Aleluia, é face tudo que nós precisamos, é Senhor. tudo que eu É tudo que nós precisamos, ó Pai, do Senhor em nossas vidas, ó Pai. direi. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Nessa noite, Pai, Vai valer a pena. nos encontra, Pai, nesse lugar. Vai valer a O pena. Senhor sabe, meu Deus, como seus filhos estão aqui. Vai valer a O pena. Senhor sabe, meu Deus, como está cada coração. E nessa hora, Pai,